O filme mais polêmico na corrida pelo Oscar 2025 chegou no Brasil com um passaporte francês, um espanhol com sotaque carregado, músicas de gosto duvidoso e um senso de latinidade cheio de estereótipos. Mas o pior de Emília Pérez passa longe, bem longe, de ser a questão da representatividade. E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Thiago e eu sei que muita gente tá detonando Emília Pérez pelo fato do filme ser sobre uma realidade mexicana, mas dirigido por um cineasta francês, estrelado por uma atriz espanhola, com um elenco cheio de atores hollywoodianos, incluindo a dominicana Zoe Saldana e a americana Selena Gomez. Eu entendo que isso possa ser um problema, mas nem sempre. Até porque as exceções estão aí pra pegar a gente de surpresa. Você, por exemplo, ficou incomodado quando Wagner Moura, um ator brasileiro, foi escalado para dar vida ao traficante colombiano Pablo Escobar em Narcos? Então, e o filme do cineasta Jacques Audiard é uma obra que nunca persegue esse realismo típico do cinema documental ou dos filmes de denúncia. Muito pelo contrário, inclusive. Emília Pérez é um longa em tons estilizados, com um olhar artístico para o mundo dos personagens e uma evidente intenção, inclusive esteticamente falando, de isolar o contexto para contar a história de um homem que queria se tornar uma mulher. E não era qualquer homem, ele era um chefe de um perigoso cartel que contrata uma advogada assistente cheia de ambições para assumir os trâmites burocráticos envolvendo a sua cirurgia de redesignação sexual. Dentro da proposta extravagante que o filme tenta vender, honestamente, o menor dos problemas seria esse sotaque carregado ou um olhar mais estereotipificado para a realidade da protagonista. Até porque é inegável que Emília Pérez parte de um ponto intrigante, um ponto elevado pela imponente atuação de Carla Sofia Gascón. A atriz espanhola cria uma personagem ambígua, vulnerável, exposta à violência e ao julgamento do público. É interessante como esse traço de personalidade acompanha a jornada dela, antes e depois da cirurgia de redesignação sexual. Tanto o temido traficante Manitas quanto a altruísta ativista social Emília Pérez compartilham sentimentos que permanecem, que definem essa identidade da protagonista. O diretor ensaia um estudo de personagem inquietante, eu diria, a partir desse olhar para a formação e a desconstrução de um arquétipo masculino violento. Eu acho até corajosa essa abordagem. Jacques Audiard tinha uma grande história em mãos e isso para mim é inegável. Mas infelizmente mesmo, ele se recusa a dar um corpo a ela. Porque Emília Pérez, pelo menos pra mim, simboliza uma das piores facetas do cinema moderno. É um filme refém da sua mensagem, do seu pretenso ideal progressista, refém daquilo que ele julga ter e ser relevante a dizer. E nada pode ser mais irritante do que o senso de literalidade do cineasta francês. Ele resume toda a jornada da personagem título a lugares comuns vazios relacionados ao masculino, ao feminino, à violência no México, à solidão de uma mulher trans, a questões étnicas e culturais desse país latino. Não é só uma questão de falta de domínio sobre esses temas, ou do problema da representatividade em si. O que transforma a promessa em uma grande decepção aqui é a incapacidade do realizador em articular sua mensagem através do cinema, da imagem, da música, da fotografia, sem reduzir tudo a um denominador comum extremamente simplista. Assim, é absurdo, mas Emília Pérez canta a redundância. Os números musicais são tolos e extremamente óbvios. Chega a ser ridículo em vários momentos. O elenco tá a todo momento verbalizando nas músicas aquilo que o filme quer dizer, muitas vezes levantando questões que são abandonadas assim, do nada, por um roteiro que fica transitando ali pela superfície da crítica social relacionada à ausência do Estado mexicano. Tem uma cena-chave em Emília Pérez que pra mim exemplifica muito bem isso. Ela é estrelada pela Selena Gomez, é a canção Mi Camino, e fala sobre a redescoberta do amor próprio dessa mulher. E o refrão é assim: quero me amar assim inteira, me amar assim como sou. Ela tá cantando literal, ela tá cantando o que a gente tá vendo em tela. E isso acontece no filme, são personagens reduzidos a um sentimento.
falta verdade, falta sonoridade, falta identidade, não só para as músicas, mas para um filme como um todo. E o problema aqui não tá apenas na questão musical, eu acho que a trilha sonora ela deixa muito a desejar, mas também nas escolhas estéticas de Jacques Audiard. Porque ele investe numa estética pretensamente delirante, mas que sempre soa muito estéril e repetitiva nas inúmeras mudanças de foco nos números musicais. São movimentos de câmera meramente estilísticos, usados à exaustão na tentativa de potencializar ou incrementar as coreografias, mas na verdade esses movimentos de câmera, essas mudanças de foco, só tornam tudo mais confuso e tiram a nossa atenção do que está sendo cantado, em especial na construção dos cenários dessas músicas. Eu achei tudo muito pobre, visualmente falando. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o filme tende a isolar o contexto? Isso fica claro nessas sequências musicais, em que todo o fundo parece que perde vida, perde finalidade. Tudo passa a ser sobre as protagonistas. Só que essas protagonistas, elas não estão cantando apenas sobre dilemas íntimos e pessoais. O filme tenta vender uma pretensa relevância social, cultural, falando sobre questões muito universais. Eu acho que o filme, ao isolar todo o contexto, ele acaba se fechando na própria condescendência. E é um filme extremamente autoindulgente, é um filme que se acha muito. E o problema não está na pretensão, o problema não está no fato do diretor Jacques Audiard ser pretensioso e tentar imprimir isso em tela. O problema está no que acontece, no produto dessa pretensão, que pra mim, pelo menos pra mim, é extremamente vago e redundante em tudo que se propõe. E assim, por mais que o filme invista num filtro visual quente, com cores vivas e tonalidades saturadas que sugerem o turbilhão de emoções condensados na fachada dessas personagens, os planos carecem de textura, os enquadramentos isolam todo mundo em cenários impessoais. A exceção, pelo menos pra mim, fica naquela lindíssima cena em que o filho, com saudade do pai, começa a falar sobre o cheiro dele e lembrar de um passado mais feliz. Ali naquele quarto bem infantil, com uma iluminação aconchegante, Audiard vai além da superfície do drama. Mas só ali. No restante do filme, eu achei tudo muito superficial, vazio de sentimento. Emília Pérez sufoca esse lirismo para defender a pseudo-relevância da sua mensagem, mas faz isso às custas da construção visual e até da própria sonoridade. Além disso, sacrificando também o estudo de personagens. Toda a personagem da advogada, vivida pela Zoe Saldanha, ela é meio que, em vários momentos, esquecida do filme. Ela é tratada ali apenas como uma peça, sabe? Uma peça que faz a história acontecer. Os personagens, eles parecem não existir no mundo de Emília Pérez. Eles estão servindo sempre a um propósito ou a alguém. O que faria até sentido se o filme focasse de fato nessa questão da relação do poder exercido pela Emília Pérez, pela aquela ex-chefe do tráfico de drogas. Mas o filme ele não está muito focado nisso. Ele tenta expandir o leque, ele tenta falar sobre culpa, ele tenta falar sobre redenção, ele tenta falar sobre temas bem humanos, temas relacionados também a essa transição da protagonista. E aqui eu acho que o filme ele acaba, nessa tentativa de abraçar muitos temas, ele acaba não mergulhando em nenhum desses temas e fica tudo muito superficial. Emília Pérez é um filme moderno, fora de moda, inclusive musicalmente falando. É um filme representativo que exclui o público-alvo. É um filme careta que só parece mesmo, transgressor. E assim, sabe o que é realmente latino em Emília Pérez? E aqui tem uma pontinha de ironia. É esse sentimento de rejeição que os mexicanos e também os brasileiros nos últimos dias passaram a ter com relação ao filme. Esse sentimento de passionalidade faz muita falta ao longa francês do diretor Jacques Audiard. Um filme com uma leve essência mexicana, apenas leve, mas aquele gostinho equivocado, culturalmente hollywoodiano, que prejudica demais e demais toda a experiência proposta. E aí, o que você achou de Emília Pérez? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de compartilhar o vídeo.